Capítulo 359, diga-nos sua resposta. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Algumas horas depois, todos retornaram para o local da competição. A multidão lotava as arquibancadas e praticamente todos os olhos estavam voltados para Li Shang. Ele tinha um rosto calmo, como se nada disso importasse. Si Mei, Mestre Wong e HY Kong conversavam com ele, esperando o início oficial. Garoto? Quem diria que você tinha tanto talento? Mestre Wong. Sinceramente, nunca vi ninguém tão talentoso. Você deve ser ainda mais poderoso que Kong Tao e Kong Xie. Si Mei. Li Shang apenas retribuiu eles com um sorriso. Então, cortando a conversa deles, apareceu um jovem, sempre com o seu grupo. Oh! Quem diria que você teria tanto talento assim? Seus movimentos são tão incríveis que até parece que está trapaceando. O Jiang. Li Shang voltou seu olhar para trás e viu o jovem. Ele tinha um olhar presunçoso e sua aura no pico do Dao lendário emanava de seu corpo. É? E você? Seria? Li Shang disse perguntando levemente debochado. A tez de Wu Jiang escureceu. Eu sou aquele que irá lhe esmagar na 7ª etapa. Ele então se virou e foi embora, mas não antes de lançar um olhar lascivo para Si Mei. Li Shang observava calmamente tudo o que ocorria. O homem realmente era ousado e orgulhoso de si mesmo. Assim que Wu Jiang foi embora, Si Mei se virou e disse: tenha cuidado com ele. Por mais arrogante que ele seja, ele é forte. Ele tem a força de um supremo senhor de nosso planeta. Dizem que ele tem uma arma épica de 4 refinamentos em suas mãos. Isso é quase uma das armas do poder no planeta Plumas ao Vento. Si Mei. Senhorita Si Mei, fique tranquila. Eu não temo ele. Eu não sou alguém de ir atrás de brigas por capricho, mas se alguém cruzar minha linha de fundo. Bom, desejará jamais ter feito isso. Ao falar isso, uma presença antiga e divina se espalhou ao redor de todos. Si Mei, Mestre Wong e HY Kong, ficaram atônitos e Kong Wei, que observava de longe Li Shang, arregalou os olhos, surpreso pelo que via. Ele não conseguia dizer o que corria nas veias do jovem, nem mesmo conseguia sondar profundamente o garoto, mas ele acreditava ser obra do misterioso mestre, o qual, se não fosse ele, Kong Wei já teria usado a força bruta para trazer Li Shang para o seu lado. Suas artimanhas foram apenas para deixar tudo o mais aleatório possível, como se os outros fossem o vilão e ele o herói. Sendo assim, ao ver o tal mestre, ele poderia bater no peito e dizer com orgulho que havia salvado o precioso discípulo dele. Estando no Dao do Santo Rei, não era exagero dizer que ele era uma velha serpente vingativa. Bem-vindos. Eu sou Guanlong. Hoje daremos continuidade às etapas da competição. Sendo assim, sem mais delongas, iniciaremos imediatamente a 5ª etapa. Guanlong. A multidão vibrou, todos estavam animados para ver o desempenho dos gênios da alquimia. A 5ª etapa se relaciona com as formações especializadas para a alquimia. Todo alquimista deve ter um conhecimento sobre círculos mágicos e suas variantes, já que eles são largamente utilizados por nós. Sendo assim, cada um receberá um disco de prata, no qual estão 5 formações menores, 3 formações maiores e uma formação principal. Todavia, em todas elas, faltam algumas runas para as completar. Sendo assim, vocês devem distinguir qual o tipo de formação, como ela funciona e completar com as runas que faltam. Vocês têm 1 hora. Podem começar. A voz de Guanlong atingia todos os competidores ao mesmo tempo. Então, instantaneamente, um disco de prata apareceu sobre uma bancada, que se elevou do solo. Li Shang rapidamente levou seu olhar para o disco de prata. HM. É as formações elementar das 1000 pílulas. Murmurou Li Shang em sua mente. Ele então começou a analisar o objeto.
As 5 formações menores servem como a base, recolhendo os 5 tipos de Qi, sendo eles madeira, metal, água, metal e fogo. Ao recolher, eles servem como uma peneira, purificando cada fio de Qi. Afinal, é comum você acidentalmente puxar impurezas ao absorver Qi da atmosfera, como pequenas porções de outro Qi. Li Shang repassava o conhecimento em sua mente. A ideia geral das 5 formações menores era absorver e purificar o Qi, o qual posteriormente seria levado para as 3 formações maiores, nas quais seriam então mesclados os tipos de Qi, com algum ingrediente ou objeto. A formação elementar das 1000 pílulas era uma variação da formação elementar, a qual poderia ser aplicada também na forja, sendo conhecida como a formação elementar dos 1000 artefatos. A premissa, tanto na alquimia, como na forja, era a mesma. Absorver o Qi, purificá-lo e então fazer ele aderir a um objeto. Todavia, para manter isso possível, entrava a formação principal, a qual servia como uma barreira, impedindo que o Qi vazasse para fora da formação e também colocava grande pressão, ajudando o Qi a se unir ao objeto. Além disso, a formação principal tinha a função de monitorar o processo de forja ou alquimia, levando em consideração a temperatura, pressão, balanceamento entre os Qi e as impurezas presentes no processo. Esta formação elementar, apesar de ter um conceito simples, a forma como ela era feita era extremamente complexa. Ela por si só, era 50% do motivo dos alquimistas soberanos conseguirem fazer pílulas tão puras. Muitos alquimistas demoraram décadas para dominar completamente essa formação, alguns gênios incríveis a dominaram em 2 a 3 anos, mesmo Kong Tia e Kong Tao demoraram 1 ano e meio para a dominar. Sendo assim, era visível o quão incrível ela era, sua presença na competição não era equivocada, mas por mais que você não fosse o mais rápido a encontrar as falhas, era sua obrigação resolver o problema, senão sua capacidade como alquimista soberano ficaria grandemente abalada. Houve casos em que as pessoas até mesmo perdiam seus títulos de alquimistas soberanos por irem muito mal nesta etapa da competição. Li Shang então focou em resolver o problema e após alguns momentos de introspecção, levantou sua mão, atestando o término da etapa para ele. A maioria das pessoas ali ficaram surpresas, havia passado apenas 5 minutos do início da prova. Todavia, alguns instantes depois, Kong Tia levantou sua mão, com o tempo de 7 minutos e logo em seguida seu irmão com 8 minutos. Wu Jiang terminou com 12 minutos e assim por diante. Mestre Wong, Simei e HY Kong terminaram, respectivamente, aos 32, 30 e 37 minutos. Sendo assim, cada um entregou suas respostas em um pergaminho, o mesmo para Li Shang, mas ele ainda deveria responder em voz alta, já que ele estava em um desafio proposto por Kong Wei. Então, após todos terminarem, Guanlong e mais alguns anciãos foram até Li Shang. Certo jovem Kali. Diga-nos sua resposta. Guanlong. Li Shang sorriu e começou a falar. Capítulo normal referente ao dia 19 de fevereiro de 2018. Aviso ultra mega importante. Galera, eu estou postando o capítulo de amanhã um pouco mais cedo, porque pela manhã estarei levando meu notebook para manutenção, ele está bem velho, quase 8 anos de uso, e está com vários problemas, travando toda hora, temperatura lá em cima, lento ao extremo, desliga sozinho, ou seja, dando seus últimos suspiros. Eu não tenho certeza se ele tem salvação ainda, o problema é que eu só tenho ele para mim fazer tudo, escrever ascensão, programas para a faculdade, artigos, trabalhos e afins, então se eles não puderem ajeitar, vou ficar sem computador por um longo tempo. Caso venha a acontecer isso, eu vou ter que diminuir a frequência de lançamentos para 3 capítulos semanais, já que não terei mais onde escrever, então vou ter que diminuir a frequência, do contrário, os capítulos que já escrevi adiantado não vão durar muito tempo. Eu ainda vou tentar escrever em um desktop que tem aqui em casa, mas ele não é meu e tem sempre alguém usando, então, por esta razão que o máximo que poderei fazer é 3 por semana.
Claro, ainda não é uma certeza se eles não vão conseguir arrumar meu notebook, mas já vou avisando para depois vocês não serem pegos de surpresa. Infelizmente, se isto acontecer, eu não faço a menor ideia de quando a situação irá se normalizar, já que mesmo com as doações no Padrim, não tenho como pagar um notebook novo e minha família não é rica, nem classe média, então se preparem para o pior, alguns meses com 3 capítulos semanais, mas torçam para que dê para arrumar.